Carlos Ferreira, uma voz a serviço da verdade. O maior recordista de audiência do rádio sergipano há 43 anos. Fazendo jornalismo com profissionalismo e responsabilidade. A análise de quem entende. No ar, o comentário do dia. Quando o político trabalha, a população responde. Não tem jeito. Itabaiana vive um momento atípico, destoando de tudo que está acontecendo nesse país. Itabaiana tornou a inauguração uma rotina. E obras em vários segmentos da sociedade com objetivo de proporcionar uma vida mais digna à população. E a população responde. Respondeu quando o prefeito do município foi à reeleição. 4 anos de administração e diversas inaugurações e uma votação nunca antes obtida na história política de Itabaiana. Uma diferença não obtida em nenhuma eleição do Estado naquele ano, nem mesmo na capital. Então, quando o político trabalha, o povo responde. Quando o político tem oportunidade e não faz, o povo pode até demorar, mas responde também. Responde não votando, responde não apoiando. Isso tem se notabilizado no município de Itabaiana. Fácil de perceber a decadência de alguns em função do pouco ou do quase nada que fizeram. A decadência de outros em função do pouco, do quase nada que fizeram e em função dos erros administrativos que cometeram. Porque, meus amigos, o povo brasileiro, povo sergipano, itabaianense, qualquer cidadão, na sua plena consciência, sabe da importância que é dar um voto a um político. Principalmente quando nós falamos da área executiva. Um voto errado pode lhe custar 4 anos de atraso. Você vê a sua cidade submergir no atraso. Você vê a sua cidade com o nome enlameado nas páginas policiais, o desânimo tomando conta, a insatisfação, e isso Itabaiana viveu. E viveu durante décadas. Alguns melhorzinhos, outros ruinzinhos, outros sem qualificação. De tanta irresponsabilidade administrativa que cometeram. Levantar o moral da população tem sido uma das missões mais importantes. Levantar a autoestima de um povo, no meu modo de entender, é um dos mais importantes feitos de um político. Seja ele de que partido for. Porque quando você vive numa cidade, nasce e convive numa cidade que não progride, que não se desenvolve, que não apresenta obras estruturantes para melhorar a condição de vida do povo, por causa, muitas vezes, da politicagem do cicrano ou fulano, a autoestima desse povo vai lá para baixo. Quando um executivo, um administrador, entende a necessidade de usar o dinheiro público com responsabilidade, isso começa por si só a devolver a autoestima de um povo. Isso está acontecendo, por exemplo, em Salvador, onde o prefeito ACM Neto, desde que eleito, implementou naquela capital
um leque de ações e projetos que, desenvolvidos, melhoraram a condição de vida do baiano, do baiano. Me diga o nome aí direito, Ângelo Márcio, você que não saiu o nome de quem nasce em Salvador. Hein? Soteropolitano. Soteropolitano, é que ali, né, engasgou aqui. Mas olha, em Itabaiana tem sido dado esse exemplo. O exemplo da aplicação correta do dinheiro público. O exemplo das realizações de ações que mudam a vida da população. Aí, quando o político faz, a população responde. E olha, independe de partido. Outro exemplo está no estado da Bahia, onde o governador, que é do PT, realiza um excelente trabalho. Tanto é que ele nem encontra adversários para as próximas eleições. Ou seja, o povo baiano tem como certa a reeleição do governador. Como deu como certa e reelegeu o prefeito. Assim como em Itabaiana. As últimas eleições em Itabaiana mostraram verdadeiramente, em 2016, que quando o político faz, o povo responde. Não é porque foi Roberto Bispo. Qualquer outro que se apresentasse naquele momento seria flagrosamente derrotado, como foi Roberto Bispo. Estamos nos aproximando de uma eleição estadual. E tenha certeza que a população de Itabaiana dirá de novo da sua satisfação com o que vem acontecendo na sua cidade. Quando o político não administra para um todo, mas apenas para alguns e para a sua família, a resposta também é dada. Em Itabaiana, na Bahia, em Alagoas, em Aracaju. João Alves foi o melhor prefeito de Aracaju a primeira vez que administrou a cidade. Um dos melhores governadores, se não o melhor da história de Sergipe. Venceu as eleições em Aracaju com extrema facilidade. Por quê? Por causa das suas obras. Mas, já doente, permitiu que outras pessoas administrassem em seu lugar e a sua administração foi um fracasso. Conclusão? Desapareceu da política. É certo que está doente, mas se não estivesse, o lugar de João Alves não era mais na política. Porque o povo, meus amigos, se encarrega de tirar. O que está acontecendo em Itabaiana, além da revolução de obras, é uma conscientização política. Rapaz que está prefeito agora, começou a implementar, e eu me lembro que chegando em Itabaiana ainda, no início, conversei com o dono de um quiosque, de uma determinada praça, que eu não vou dizer o nome aqui. A praça estava fechada, parcialmente, para recuperação. E o prefeito, Valmir Mesquinho, permitiu que aquele cidadão continuasse comercializando ali, mesmo a praça em obras. E muita gente dizia que quando ele inaugurasse a obra, tomaria o quiosque daquele cidadão por ele não ser eleitor do seu grupo. Foi o contrário. O prefeito Valmir dotou a praça de estrutura para que o movimento de pessoas aumentasse e, consequentemente, trouxesse aumento também, desculpe a redundância, nas vendas daquele estabelecimento. E aquele eleitor que era oposição, virou situação. Recentemente, eu estive em 2 povoados,
conversando com moradores para produzir vídeos. E ali, pessoas que disseram, eu sempre votei em Luciano, eu não voto mais. Ribeira e Cajaíba. Famílias inteiras dando uma resposta positiva a quem faz uma administração positiva. Enganam-se, pois, os políticos que acham que um sorriso na época da eleição, um aperto de mão ou um bater nas costas, um pagar a luz ou a água ou botijão de gás serão levados em consideração pela maioria da população. Não serão. As obras estão em toda parte em Itabaiana. E os senhores não tenham dúvida de que a população vai dizer sim ao prefeito todas as vezes que ele necessitar. Porque, meus amigos, não é fácil você passar décadas morando em um local sem qualquer infraestrutura, com esgoto correndo a céu aberto, por exemplo, e de repente chega um administrador e utiliza o dinheiro do povo, dos impostos que o povo paga, para tirar você dessa situação e leva para a sua rua, para o seu bairro, para o seu povoado, qualidade de vida, saúde. Não é fácil você passar décadas saindo de casa pisando na lama e durante o verão com a sua casa tomada de poeira e de repente vem um administrador e pavimenta a sua rua. Não há como. Com raríssimas exceções, porque existem ainda os fanáticos, existem ainda aqueles que não com política com decência, mas com subserviência, e que ainda destoam do que é verdade. Ainda existem aqueles que nutrem dentro de si o sentimento da inveja, porque teve a oportunidade e não fez, e que se encarregam de implantar a política da perseguição, do ódio, da mentira, da calúnia, e para isso utilizam meios de comunicação numa tentativa insana, esperada de atingir a quem fez, pelo simples fato de ter tido a oportunidade de fazer e não ter feito. O que acontece nesse município é o que acontece em Salvador. O que acontece nesse município é o que acontece em outros municípios cuja oposição não tem a razão e fala pela emoção, pelo desequilíbrio, ao ponto de antigos adversários darem as mãos em torno de um objetivo comum, que é enfraquecer o seu adversário comum. É o que acontece em Itabaiana. E por que você está falando isso? Porque hoje Itabaiana vive mais um dia de festa. Não é somente pelo aniversário de Rojão, mas é pela inauguração de mais obra. E a certeza que outras virão logo em seguida. Porque em todo o município obras estão espalhadas com os seus serviços sendo ultimados para serem inauguradas. E quando alguns comprovam que não foram competentes o suficiente para fazer, deixam florar, fluir no seu ser o sentimento da inveja. E o sentimento da inveja, acreditem, meus amigos e minhas amigas, é um dos mais nocivos ao ser humano. Adoece quem sente e maltrata aqueles que são atingidos. Porque não há sangue de barata. Não há como ser todos os dias maltratado, esculhambado, caluniado, sem reagir.
e o prefeito de Itabaiana, e o prefeito de Salvador, e o prefeito de Lagarto, e outros prefeitos que agem corretamente, são massacrados diariamente por adversários que nutrem dentro de si a inveja causada pela incompetência. Esses maus políticos, seguidores, claro que tem, mas eles são poucos e logo serão quase nenhum. E sabe por quê? Porque vão se encarregar de aposentá-los, de mandar para casa quem está na política há anos e não conseguiu implementar na sua cidade ou no seu estado as obras que o seu povo precisa. Portanto, meus amigos, o que se sente em Itabaiana é a união de dois grupos de oposição com o mesmo objetivo: enfraquecer politicamente o prefeito. A esses, a resposta do próprio prefeito, a última consulta popular, mostra uma satisfação que ultrapassa os 84%. Existem aqueles que muitas vezes nem votam no prefeito, mas estão satisfeitos com a sua administração. Sabiam disso? Existem aqueles que são tradicionais, que se julgam até, se consideram até fanáticos, mas eles não desconhecem a ação que o prefeito vem fazendo. Porque ao acordar, quem mora num povoado e vai lavar o rosto, lembra que ali está a água que a atual administração levou para a sua casa de forma gratuita. O estudante, quando sai cedo, pisa no paralelepípedo, no asfalto, e não tem como não lembrar da época da lama e da feira. Quando alguém sente um problema de saúde que vai no CESP, não há como lembrar que administradores que passaram abandonaram aquela obra por pura incompetência. Não há como não lembrar quando você é recebido em um posto de saúde totalmente reformado, em uma escola que passou anos e anos cercada de arame farpado e agora ganhou decência, melhorando o aprendizado. Não há como dizer o contrário a quem está vendo e vivendo isso. Portanto, não é de se estranhar que vereadores de Luciano utilizem órgãos de comunicação de Maria, ou que vereadores de Maria utilizem órgãos de comunicação com a linha lucianista, como está publicado hoje nas redes sociais. Nada disso seria de estranhar, afinal de contas, nós estamos falando de concessões públicas. E todos têm o mesmo direito a essa concessão. Mas em Itabaiana é de estranhar, porque aqui sempre foi: quem é de um lado não fala na rádio do outro, e quem é do outro não fala na rádio do um. E agora aflorou finalmente para o itabaianense com clara evidência de que a união desses dois grupos foi selada com o objetivo de enfraquecer politicamente o adversário comum. Nem que lá na frente eles briguem depois, mas hoje eles estão de mãos dadas porque têm como interesse desgastar ou desgastar o inimigo comum chamado Valmir Francisquinho. Não tem conseguido, porque a cada dia que passa, o grau de satisfação com esse rapaz administrando aumenta. Como aumenta o desespero da oposição. Não gostaria de estar na pele de quem faz oposição em Itabaiana. Não gostaria. Se xingamento em rádio desse voto, Roberto Bispo era o prefeito de Itabaiana.
Boa tarde, Sergipe. Carlos Ferreira, há mais de 20 anos liderando a audiência por onde passa. Carlos Ferreira, uma voz a serviço da verdade. O maior recordista de audiência do rádio sergipano há 43 anos. Fazendo jornalismo com profissionalismo e responsabilidade. A análise de quem entende. No ar, o comentário do dia. Quando o político trabalha, a população responde. Não tem jeito. Itabaiana vive um momento atípico, destoando de tudo que está acontecendo nesse país. Itabaiana tornou a inauguração uma rotina. E obras em vários segmentos da sociedade com objetivo de proporcionar uma vida mais digna à população. E a população responde. Respondeu quando o prefeito do município foi à reeleição. 4 anos de administração e diversas inaugurações e uma votação nunca antes obtida na história política de Itabaiana. Uma diferença não obtida em nenhuma eleição do Estado naquele ano, nem mesmo na capital. Então, quando o político trabalha, o povo responde. Quando o político tem oportunidade e não faz, o povo pode até demorar, mas responde também. Responde não votando, responde não apoiando. Isso tem se notabilizado no município de Itabaiana. Fácil de perceber a decadência de alguns em função do pouco ou do quase nada que fizeram. A decadência de outros em função do pouco, do quase nada que fizeram e em função dos erros administrativos que cometeram. Porque, meus amigos, o povo brasileiro, povo sergipano, itabaianense, qualquer cidadão, na sua plena consciência, sabe da importância que é dar um voto a um político. Principalmente quando nós falamos da área executiva. Um voto errado pode lhe custar 4 anos de atraso. Você vê a sua cidade submergir no atraso. Você vê a sua cidade com o nome enlameado nas páginas policiais. O desânimo tomando conta. A insatisfação. E isso Itabaiana viveu. E viveu durante décadas. Alguns melhorzinhos, outros ruinzinhos, outros sem qualificação. De tanta irresponsabilidade administrativa que cometeram. Levantar o moral da população tem sido uma das missões mais importantes. Levantar a autoestima de um povo, no meu modo de entender, é um dos mais importantes feitos de um político. Seja ele de que partido for. Porque quando você vive numa cidade, nasce e convive numa cidade que não progride, que não se desenvolve, que não apresenta obras estruturantes para melhorar a condição de vida do povo, por causa, muitas vezes, da politicagem do cicrano ou fulano, a autoestima desse povo vai lá para baixo. Quando um executivo, um administrador, entende a necessidade de usar o dinheiro público com responsabilidade, isso começa por si só a devolver a autoestima de um povo. Isso está acontecendo, por exemplo, em Salvador.
onde o prefeito ACM Neto, desde que eleito, implementou naquela capital um leque de ações e projetos que, desenvolvidos, melhoraram a condição de vida do baiano, do baiano. Me diga o nome aí direito, Ângelo Márcio, você que não saiu o nome de quem nasce em Salvador. Hein? Soteropolitano. Soteropolitano, é que ali, né, engasgou aqui. Mas olha, em Itabaiana tem sido dado esse exemplo. O exemplo da aplicação correta do dinheiro público. O exemplo das realizações de ações que mudam a vida da população. Aí, quando o político faz, a população responde. E olha, independe de partido. Outro exemplo está no estado da Bahia, onde o governador, que é do PT, realiza um excelente trabalho. Tanto é que ele nem encontra adversários para as próximas eleições. Ou seja, o povo baiano tem como certa a reeleição do governador. Como deu como certa e reelegeu o prefeito. Assim como em Itabaiana. As últimas eleições em Itabaiana mostraram verdadeiramente, em 2016, que quando o político faz, o povo responde. Não é porque foi Roberto Bispo. Qualquer outro que se apresentasse naquele momento seria flagrosamente derrotado, como foi Roberto Bispo. Estamos nos aproximando de uma eleição estadual. E tenha certeza que a população de Itabaiana dirá de novo da sua satisfação com o que vem acontecendo na sua cidade. Quando o político não administra para um todo, mas apenas para alguns e para a sua família, a resposta também é dada. Em Itabaiana, na Bahia, em Alagoas, em Aracaju. João Alves foi o melhor prefeito de Aracaju a primeira vez que administrou a cidade. Um dos melhores governadores, se não o melhor da história de Sergipe. Venceu as eleições em Aracaju com extrema facilidade. Por quê? Por causa das suas obras. Mas, já doente, permitiu que outras pessoas administrassem em seu lugar e a sua administração foi um fracasso. Conclusão? Desapareceu da política. É certo que está doente, mas se não estivesse, o lugar de João Alves não era mais na política. Porque o povo, meus amigos, se encarrega de tirar. O que está acontecendo em Itabaiana, além da revolução de obras, é uma conscientização política. Rapaz que está prefeito agora, começou a implementar, e eu me lembro que chegando em Itabaiana ainda, no início, conversei com o dono de um quiosque, de uma determinada praça, que eu não vou dizer o nome aqui. A praça estava fechada, parcialmente, para recuperação. E o prefeito, Valmir Mesquinho, permitiu que aquele cidadão continuasse comercializando ali, mesmo a praça em obras. E muita gente dizia que quando ele inaugurasse a obra, tomaria o quiosque daquele cidadão por ele não ser eleitor do seu grupo. Foi o contrário. O prefeito Valmir dotou a praça de estrutura para que o movimento de pessoas aumentasse e, consequentemente, trouxesse aumento também, desculpe a redundância, nas vendas daquele estabelecimento.
E aquele eleitor que era oposição virou situação. Recentemente, eu estive em 2 povoados, conversando com moradores para produzir vídeos. E ali, pessoas que disseram, eu sempre votei em Luciano, eu não voto mais. Ribeira e Cajaíba. Famílias inteiras dando uma resposta positiva a quem faz uma administração positiva. Enganam-se, pois, os políticos que acham que um sorriso na época da eleição, um aperto de mão ou um bater nas costas, um pagar a luz ou a água ou botijão de gás serão levados em consideração pela maioria da população. Não serão. As obras estão em toda parte em Itabaiana. E os senhores não tenham dúvida de que a população vai dizer sim ao prefeito todas as vezes que ele necessitar. Porque, meus amigos, não é fácil você passar décadas morando em um local sem qualquer infraestrutura, com esgoto correndo a céu aberto, por exemplo, e de repente chega um administrador e utiliza o dinheiro do povo, dos impostos que o povo paga para tirar você dessa situação e leva para a sua rua, para o seu bairro, para o seu povoado, qualidade de vida, saúde. Não é fácil você passar décadas saindo de casa pisando na lama e durante o verão com a sua casa tomada de poeira e de repente vem um administrador e pavimenta a sua rua. Não há como. Com raríssimas exceções, porque existem ainda os fanáticos, existem ainda aqueles que não com política com decência, mas com subserviência, e que ainda destoam do que é verdade. Ainda existem aqueles que nutrem dentro de si o sentimento da inveja, porque teve a oportunidade e não fez, e que se encarregam de implantar a política da perseguição, do ódio, da mentira, da calúnia, e para isso utilizam meios de comunicação numa tentativa insana, esperada de atingir a quem fez, pelo simples fato de ter tido a oportunidade de fazer e não ter feito. O que acontece nesse município é o que acontece em Salvador. O que acontece nesse município é o que acontece em outros municípios cuja oposição não tem a razão e fala pela emoção.